aí, Marisconautas? Tudo. Ó quem voltou. Não que muita gente se importe, mas tô nem aí. Já viram essa guriazinha falando? Tô nem aí. É meu canal do YouTube, meu cafezinho aqui. E estou de volta. Café é bom, né? Mas o cheiro é melhor que o gosto. Estou eu aqui, arrumada, nesse cenário. Fazia tempo que eu não gravava aqui, né? Mas por que eu estou aqui? Que eu estou gravando de veras, finalmente, o meu curso, a minha metodologia. Assim, ó, aquilo que eu entrego, tudo que eu sei, tudo que eu já paguei em cursos muito caros, através de um sistema linear que chega no resultado de uma estruturação de marca que faz a tua empresa ser escolhida. Enfim, sejam muito bem-vindos a mais uma Mara Escola. Depois de 2 meses sumidos que eu avisei que eu sumiria, que eu estava fazendo o quê? Entregando um propósito para Jesus. E hoje vamos passar a régua para entender as transformações que ocorreram nesse período. Talvez algumas coisas eu não possa falar, mas muitas coisas aconteceram ali com Nauta e a primeira delas é eu emagreci 2 quilos. Não estão vendo? Não estão me achando mais magras? Então, sim. Maria Esconalta, senti falta aqui do YouTube. Por mais que minha audiência ainda seja baixinha, eu tenho fé e creio em Jesus que um dia eu vou ser milionária, cheia de plaquinha aqui do YouTube, milionária no YouTube, milionária na minha conta financeira, milionária nos meus seguidores marisconautas. Eu profetizo em nome de Jesus. Marisconautas do céu. O que rolou nesses últimos 2 meses em que eu disse que eu ia dar uma sumida aqui para entregar esse propósito? Gente, eu falo de uma forma engraçada no computador daqui que eu tava gravando o curso. Mas é sincero, é de verdade, não foi por bobagem. Foi. 2026 tem sido um ano em que eu me propus a viver a minha melhor versão, um novo eu. E eu não tô vindo aqui assim com aqueles papos de como se tornar milionário em um mês. É uma versão real mesmo de quem eu sou. Uma pessoa real, uma condição de vida real, eu trabalho o dia inteiro, eu pago os meus boletos, eu não tenho muitos privilégios, não vim de muitos privilégios, os privilégios que eu conquistei foi trabalhando, foi fazendo o meu corre, foi entregando para Jesus os meus planos e confiando no que ele tinha para minha vida, para do meu esposo, da minha família. Venho de uma família tradicional, não tem ninguém milionário na minha família que me deu aí um dinheiro, só vai, faz e acontece. Não, eu tive que correr atrás, tive que estudar. E como esse ano eu tenho me propuseram a viver esta nova versão, eu tenho colocado muito na minha cabeça de refletir a cada dia que passa o que esta minha versão estaria fazendo, e aí eu vou lá, pego minhas coisas, vou e faço, sabe? Eu sou muito daquela moeda de se de manhã eu tive uma ideia, de tarde eu estou fazendo e realizando. Claro, não vou mentir, sou um ser humano, tem coisa que eu dou uma postergada. Esse curso, por exemplo, que eu estou gravando, que é um método, eu levei muito tempo para construir ele, mas claro que eu queria fazer uma metodologia bem específica e foi uma das coisas que eu imergi muito nesses 2 meses. E comecei a gravar agora nos últimos dias desse propósito, porque eu queria esperar a condição perfeita, mas a condição perfeita nunca vai existir e muitas coisas a gente vai ajustando no processo. Se eu não gostar de algo, eu regravo depois. Mas antes feito do que perfeito, né? Porque se não tá feito, tá só na minha cabeça, ninguém vai conhecer. Nesses 2 meses, Marisconauta, eu entreguei muito esse propósito, porque quando a gente entrega um propósito para Deus, é porque a gente se abre para que Ele te molde no que você precisa melhorar, no que a gente se dispõe, né, a ser lapidada. E eu não vou falar, assim, coisas específicas que eu entreguei, né, porque tem muitas coisas, assim, de conquistas de vida que estão acontecendo, e eu vejo muito a mão do Senhor trabalhando nisso, mas o que eu vou compartilhar com vocês é sobre entender o mover de Deus, de estar no presente e entender que tem coisas que vão ser até mesmo sobrenaturais, conforme a vontade dele, que a gente não tem controle sobre. Eu sou uma pessoa como nem eu falei pra vocês, às vezes eu tenho uma ideia de manhã de tarde, já quero estar fazendo. Ou tem coisas que eu sei a capacidade de ser exatamente o que fazer, mas uma postergada. Mas eu normalmente tenho controle dessas coisas. E nesses últimos meses, nessa entrega de propósito, parece que Deus me colocou numa situação de sinuca de bico. Tipo assim, tá, eu sei que tu quer muito essa coisa em específico. E eu sou o Senhor de tudo e de todas as coisas e eu posso te dar. Mas não é tu que tá no controle, dona Mariana.
E tirou das minhas mãos todas as possibilidades de eu resolver sozinha aquela situação, sabe? Ah, não tem um exemplo exato que eu posso te dar ainda, mas quando essas coisas acontecerem, eu conto com detalhes. Mas, por exemplo, decisões que não dependiam mais de mim, que dependiam de outros, ou que se o outro determinou eu não poderia avançar. E nem se o outro mudasse de ideia, cabia a isso mudar. Dependia simplesmente de eu confiar que Deus iria trabalhar nisso. E o que me couberam, o que me deu para fazer foi confiar. Né? Então, eu acho que nesses 2 meses Deus trabalhou muito a minha entrega, a minha confiança, a minha fé e entender sobre o controle que eu não tenho. Porque como esse ano me propus a esse novo eu, essa versão, então eu tenho muito controle do que eu vou fazer, do que eu preciso fazer para me tornar essa pessoa, né? Por exemplo, emagreci 2 quilos, eu tenho controle de cuidar o que eu vou comer e de treinar, mas tem coisas que eu não tenho controle. E isso me causa até um pouco de ansiedade, saber que eu não tenho controle, mas me coloca no meu lugar. Anoto. Nesses 2 meses, eu abri mão de comer doces e sobremesas, que assim é uma coisa. Gente, eu viro tá sem o meu docinho, mas é um sacrifício, sabe? Então eu fiquei 2 meses sem comer o docinho. Provavelmente emagreci também por conta disso. E nos dias que eu mais tive vontade, assim, foi os mais que eu lembrei pelas coisas que eu tava entregando esse propósito, buscando essa transformação. E eu senti muito que Deus mexeu ali também. Não só na vontade de comer um doce, mas entendendo que eu precisava segurar as pontas, né? E olhar pra ele. Não sei se vocês já viram o filme da Cabana. É um filme antigo até já. Mas tem uma parte muito específica, se eu não me engano, desse filme, que retrata uma passagem da Bíblia. Eu não lembro agora, que ele tá num botezinho. E o botezinho tá afundando, e aí a mulher lá que representa Deus pede pra olhar pra ela, pra se concentrar nela, que é muito igual. Tem até essa cena no The Chosen, que os discípulos estão no barco, aquela tempestade, aquele mar agitado, e Jesus pede para olhar para ele, para confiar nele. E às vezes eu sinto que às vezes não, eu senti que nesse propósito foi muito sobre eu ver coisas que eu não tinha controle sobre e a minha única solução, e que deveria ser muito nítida na minha cabeça essa solução, é parar e olhar para Jesus e confiar no sobrenatural. Tanto que algumas coisas muito específicas, quando eu parei e, tipo assim, vi, pô, não tenho o que eu fazer, vou descansar no Senhor e olhar para Jesus, a coisa no outro dia se resolveu. Né? Eu deveria estar entendendo isso mais fácil, talvez? Talvez para muitas pessoas isso seja fácil, talvez para mim não foi. Sou uma pessoa que costuma gostar de ter controle das coisas. Porém, estou aprendendo. Mas sério, Marisconautas foi assim 2 meses bem difíceis de ficar sem comer um docinho. Mas também foi um período de muita transformação. Eu já falei em algumas das mariscolas por aqui sobre o que te faz crescer, né? Que muitas vezes a gente segue numa vida linear. Esses dias passou de novo esse vídeo pra mim. Se eu achar, eu coloco aqui. E aí a vida é uma escada, né? Não é uma lomba que a gente vai só fazendo força pra subir. Que às vezes a gente vai bater no limite ali do degrau, na paredezinha, e às vezes a gente vai ficar ali, repetindo ciclos, né? Entendendo que, pô, onde é que eu tô errando? Pô, não tá indo, não tá indo, não estou crescendo, tô batendo nessa parede, tô batendo aqui, e nada, e nada, e nada. Beleza? Preciso de uma solução. E aí, às vezes, a solução não tá no alcance da tua mão, tá? Em confiar que Deus vai trabalhar e vai te apresentar essa solução, mas Ele tá te pedindo fé, paciência, calma e confiança nele. E aí a solução aparece quando a gente entrega isso para ele e deixa que as coisas também se resolvam do jeito que elas precisam se resolver. E aí isso nos molda, nos matura, né? Nos torna mais maduros e a gente sobe para um novo nível, que provavelmente depois de um tempo a gente vai bater de novo biela no mesmo em outro lugar, mas pelo menos tá em outro nível. E aí daí entendeu a escadinha? E eu senti que eu subi um degrau nesses 2 meses, e foi um degrau, assim, particularmente muito importante de moldar a minha fé e o meu jeito de confiar em Deus. Sempre fui muito sensível espiritualmente, assim, para discernir e entender o que o Espírito Santo me conduz, assim, para realizar. Mas, como eu sou uma pessoa que tem muito esse comportamento de controlar as coisas,
Então, a fé, às vezes, eu bato na trave com isso, entendeu? Mas senti que agora estou um pouco mais maturada em relação a isso e várias coisas estão se desenrolando, inclusive no último dia do meu propósito, que é hoje o dia que eu estou gravando, mas eu estou postando na segunda-feira, que é o dia da Mariscola mesmo, se desenrolou de uma forma sobrenatural. E eu acho não, eu tenho certeza que todo o desenrolar que levou até esse dia, que no futuro eu vou contar com detalhes para vocês, precisa terminar esse processo, né? Não tem uma forma de explicar a não ser que seja Deus trabalhando na minha vida, porque dentro da minha possibilidade de controle não tinha como, da possibilidade de controle do Alan não tinha como, das pessoas envolvidas não tinha como, do mundo material não tinha como, mas no sobrenatural de Deus sempre vai ter um como. E enquanto isso tudo foi acontecendo e eu não tinha controle sobre nada, o que me restou? Viver o presente. Fui pra academia, me alimentei melhor, eliminei os meus 2 quilinhos, aproveitei e passei um pente fino na minha empresa, ajustei várias coisas. Se olhar meu Instagram, já tá um pouco diferente do que tava antes. Construí toda essa metodologia do curso que eu tô gravando, né? O difícil eu fiz, agora comecei as gravações, que vai bem mais rápido. E já também lapidei toda a estratégia de divulgação. Dei um passo, sabe, com a minha empresa, muito importante, que eu fiquei procrastinando por muito tempo por perfeccionismo ou até de achar que eu não estava sendo suficiente, mas, né, em algum momento a minha cabeça mudou e a gente chegou onde estamos chegando agora, de entender que o tempo não volta, ele acaba, e então se eu não fizer agora, eu vou fazer quando, né? Enfim, foram 2 meses de muita evolução, graças a Deus, não de procrastinação e empurrando com a barriga. Confesso que algumas coisas eu não acertei a mão e vou ter que fazer ainda, e essas eu estou empurrando um pouquinho, mas não são coisas assim, extremamente importantes. Quando elas derem certo, eu conto aqui pra vocês, porque em algum momento elas vão dar certo, né? Não pela minha persistência, minha cabeça dura e controle, mas porque é o ciclo natural, uma hora tu acertar isso, né? E foi 2 meses de muita lapidação. Então eu sinto até de te compartilhar do lado ainda mais com nota, se você sente que tá naquela fase da vida que tá aqui, ó, batendo na parede e, poxa, entende que tem alguma coisa errada ali, você não consegue identificar exatamente o que que é. Faz uma oração para Jesus, para Deus, pede para, se ele quiser, se ele entender que tá no momento de trabalhar nisso em você, ele te dá um direcionamento para você entregar um propósito e você abrir o seu coração também para permitir que ele te molde, porque realmente a transformação acontece. Não é a primeira vez que isso acontece comigo, com pessoas, né, da minha família também que já entregaram outros propósitos e te maturam, te preparam para esse próximo nível e que em breve vocês vão estar vendo aqui. Quero voltar a trazer também alguns vlogs, foi proposital realmente essa pausa de 2 meses, porque eu é tipo aquelas metodologias da caverna, né? Eu entrei na minha caverna, entrei nesse meu propósito, me entreguei pra ele, lapidei tudo que eu precisava. E agora estou voltando aqui, porque eu senti falta, eu adorei o YouTube, eu me senti em casa aqui, sabe? E provavelmente as coisas que vão acontecer vão ser muito legais de se registrar. E daqui muitos anos eu estar assistindo esses vídeos, meus filhos estarem assistindo esses vídeos e vendo a minha história, sabe? Num ano muito importante da minha vida, que é dessa construção desse novo eu, sabe? Eu acredito que vai ter o seu legado, ter essas coisas registradas. Então é isso, Marisconautas, que fique esse aprendizado e eu vou deixar agora aqui no final do vídeo, se eu achar o vídeo da escadinha, e que você consiga também extrair isso, deixar Deus assumir o controle, se você do lado daí, como eu, também é um pouquinho controladora, e se manter no presente, viver no presente, projetar no presente aquilo também que você quer realizar e buscar ser a sua melhor versão, né? Que o tempo tá passando, independente do jeito que você vai levar esse tempo para realizar essas coisas, o importante é estar em movimento e indo, né? Então é isso, Marisconautas. Nos vemos nos próximos vídeos que vierem por aí, lá no Instagram também. E que a paz do Senhor encontre o seu coração. Pode parecer meio religioso essa conversa. Ou que o caos do Senhor encontre o seu coração, conturbe mesmo aí e te dê um chacoalhão e te leve para o próximo nível da sua vida também, tá bom? Beijocas, paçocas e tchau. Te vejo nos próximos vídeos ou na próxima Mari Escola, que nós estamos de volta agora. Tchau!